Oi, minha gente, tudo bem? Sexta-feira, sextou por aqui. E claro, com um clima de positividade do Notícias do Bem que está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. O sotaque paranaense é facilmente reconhecido pelos seus trejeitos, mas tem algumas palavras do vocabulário popular que só os curitibanos entendem. Além do céu frequentemente cinza e das temperaturas baixas, Curitiba também é conhecida por seu vocabulário peculiar, o curitibanês, que está na boca do povo. Eu falo pinal. E a senhora, é vina ou é salsicha? Vina. Posta branca ou lagarto? Posta branca. Mimosa ou pocã? Pocã. Mas Curitiba também recebe muita gente de fora e para quem não é daqui, o curitibanês, que é bem regional, nem sempre é adotado. Eu não sou daqui, mas eu moro aqui já faz bastante tempo. Pra mim é estojo, é salsicha. A Maíra e a Isabelle têm a mesma idade, estudam na mesma escola e mesmo assim não compartilham o mesmo vocabulário. Isso porque a Maíra não é curitibana e está na cidade há apenas 3 anos. Eu digo estojo, todos falam penal. E o que você acha disso? Eu acho estranho, mas já me acostumei. E você é daqui de Curitiba? Sou, Isabelle, me diz uma coisa, a hora que você vai comprar um hot dog, é com salsicha ou é com vina? Com vina. É? E o estojo, como que você fala? Penal. Já o Eduardo é nascido e criado em Curitiba e um ferrenho defensor do curitibanês. Piá, guria, pega a japona, acho muito legal. Desde piá e até hoje a gente troca ideia assim, acho que isso é da cidade mesmo, né? Cada lugar tem a sua ideia, né? Então acho que é importante. Acho bacana, acho muito legal. Tendo respeito sempre é legal. Curitibano raiz, como o Eduardo, não abre mão do tradicional vocabulário da cidade. Por aqui, estojo é penal, salsicha é vina e menino é piá. Mas qual será a origem desses termos? Nós fomos conversar com uma professora de linguística para entender um pouquinho tudo isso. Além de professora, a Adelaide é presidente da Associação Brasileira de Linguística. E detalhe, ela não é curitibana. Está na cidade há 26 anos, mas nasceu no interior de São Paulo. Às vezes, as coisas têm o nome que têm porque a gente empresta de outras línguas. E empresta, inclusive, adaptando essas palavras para a nossa língua. Então, se a gente pega o representante prototípico da fala curitibana, que é o termo vina, né? De onde é que vem isso? Isso vem do alemão. Wienerwurst, que é a salsicha tipo Viena, né? Que é a salsicha do cachorro-quente. O que acontece? Você tem na região, ou você teve, imigrantes alemães que trouxeram o termo. Em contato com pessoas que já viviam aqui, as pessoas que viviam aqui vão perceber um som como vina e vão, inclusive, adaptar a grafia da palavra para a ortografia da língua portuguesa, como acontece com muitas outras palavras, como já aconteceu com muitas outras palavras. Mesma coisa do Schneck. De onde é que vem o Schneck? Vem de um termo alemão, de outro termo alemão. O Schneck
que é caracol em alemão. Mas alguns termos tradicionais daqui podem cair em desuso. E um dos motivos é justamente a presença de cada vez mais migrantes. A gente tem uma mudança na cara das pessoas que habitam no local, né? Então é assim, Curitiba recebe muitas pessoas de fora já há alguns anos, a ponto de, por exemplo, o censo, as últimas edições do censo demográfico, acusarem que a gente tem na região um número quase que igual de pessoas nascidas e não nascidas aqui, pessoas que vêm de fora por N razões, por exemplo, para trabalhar aqui e que acabam se estabelecendo aqui e que trazem todo um registro de língua para cá, que vai entrar em contato com o registro de língua que a gente tinha aqui. Isso inevitavelmente promove uma série de mudanças, né? Então é assim, no caso do penal, por exemplo, o que é que acontece? O penal era o dispositivo que se usava para guardar a pena, né, com a qual se escrevia, né? Isso século XIX, né? Bom, você deixa de usar a pena para escrever, mas você preserva o termo, né? A partir do momento que você tem uma população que vai assumindo uma outra configuração e que vai trazendo outros termos para cá, esse termo tende a desaparecer. Mas no que depender dos curitibanos, o curitibanês terá vida longa. Tem gente, aliás, que nem é daqui, mas faz questão de preservar o vocabulário local. É o caso do Gustavo, que é dono de um açougue e não abre mão do termo posta branca. A posta branca ela está enraizada aqui em Curitiba. Desde pequeno escutei posta branca, então acho que tem que ficar posta branca, não tem que mudar não. E o cliente, quando vem pedir esse corte de carne aqui para você hoje, o que ele pede? Posta branca, todos pedem posta branca. Quando você vê que pediu por outro nome, você sabe que não é daqui, mas é posta branca. Curitibano fala posta branca. Se quem não é daqui defende o curitibanês, imagina quem é dono de um dos estabelecimentos mais tradicionais da cidade. O Eduardo está à frente desta padaria fundada pelo seu bisavô, de origem alemã. Por aqui, um dos carros-chefes é o pão doce, ou melhor, o chineque, no vocabulário curitibano. É bem tradicional, né? O curitibano gosta do chineque, tem uma tradição grande, tem até concursos sobre o melhor chineque da cidade, tudo, votações e tudo, então ele é bem tradicional mesmo. Agora, se tem uma palavra que está no coração do curitibano, é a tal da vina. E em hipótese alguma, peça um cachorro-quente aqui em Curitiba com salsicha. Você pode escolher se vai uma ou duas vinas. Brincadeiras à parte, a Kelly, que está no ramo há 12 anos junto com o marido, faz questão de preservar o termo. Mas se o cliente é de fora, ela explica com carinho. As pessoas que vêm de fora, de outros estados, elas estranham um pouco, que elas chegam, eu vejo que uma pergunta para outra, é salsicha? O que é vina, que eu nunca vi? Daí eu explico para eles que são palavras regionais nossas, né, que vina é de Curitiba, né? E eles falam, então é a mesma coisa que salsicha? Eu falo, é a mesma coisa que salsicha. E é legal que depois que eles vão vindo com mais frequência, eles acabam até falando vina, sabe? Nem falam mais a salsicha em si. Se o futuro a Deus pertence, por aqui a gente não faz ideia do que será do vocabulário curitibano nos próximos anos. A única certeza é que a língua, assim como a sociedade, vai seguir evoluindo. Visitar a Europa é o sonho de muita gente, mas se a grana está curta para atravessar o oceano, saiba que existem várias opções de tour e que não é necessário nem sair do estado para conhecer um pouquinho dessa cultura. Nosso roteiro começa pelo norte do estado,
O nome da cidade já revela o primeiro destino europeu, Londrina, a nossa pequena Londres. Sim, o município recebeu este nome por conta dos imigrantes ingleses que se instalaram na cidade e depois fundaram a Companhia de Terras Norte do Paraná. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a cultura britânica permanece. A cidade tem até réplicas das famosas cabines telefônicas vermelhas. Elas estão instaladas no calçadão da Avenida Paraná e atraem a atenção de turistas paranaenses e também de quem vem de fora do estado. De Londrina, nós vamos para Curitiba. Easy peasy! A capital do estado é conhecida pelo grande número de jardins, praças e parques. E um deles é muito especial. Por aqui, os visitantes encontram um pedaço bem discreto e charmoso da Inglaterra, das tradições e da cultura. É o Parque Municipal GOM, ou Memorial Inglês. O espaço tem a cabine telefônica vermelha, instalações com elementos da bandeira britânica e quem gosta de literatura se sente no universo das obras da escritora e ilustradora inglesa Helen Potter. O parque tem até uma casinha, réplica das que aparecem na história infantil de Peter Rabbit. O espaço também tem cerquinha, trilhas, bancos e espaços coloridos e floridos para as crianças soltarem a imaginação. A horta e o jardim também são do estilo inglês, como na descrição da escritora. Painéis ilustrativos contam as histórias da imigração inglesa e da contribuição ao desenvolvimento do estado. A cultura, claro, está em destaque com obras dos poetas William Shakespeare e William Blake. Quem passa por aqui confere ainda um pouco da banda The Beatles, de Liverpool, que revolucionou o mundo musical na década de 1960. Da Inglaterra, a gente vai para Portugal, mas sem sair da capital paranaense. Fixe! É uma grande área verde preservada do Jardim Social que está o Bosque Municipal de Portugal. Logo na entrada está o painel com azulejos brancos com pinturas em azul, uma das grandes expressões artísticas portuguesas. Uma pista de caminhada com um piso em petit pavê contorna todo o bosque, passando por 3 pontes que cortam o córrego Tarumã, chegando até a Praça dos Países que falam a língua portuguesa. Lá estão 7 colunas com os nomes dos países: Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. No meio da vegetação e ao longo do córrego foi construído um caminho de pedras que recebeu o nome de Alameda dos Cantares. Ali, 20 pilares trazem trechos de poemas da literatura luso-brasileira, com obras de Fernando Pessoa, Luís de Camões, Cecília Meirelles, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. E de Portugal, vamos para a França, Accueillir. Um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba, o Jardim Botânico, foi inspirado nos jardins franceses. Quem visita o parque pode se sentir nos jardins assimétricos do Rei Sol do Palácio de Versalhes, bem pertinho de Paris. O jardim francês foi projetado para formar a bandeira da cidade de Curitiba, fazendo sempre um contraste dos arbustos e das flores. Por ali tem também fontes, chafarizes e algumas estátuas. Mas quando terminamos o caminho das flores, passamos pela queda d'água, como se estivéssemos atravessando o Canal da Mancha de volta para a Inglaterra. Isso porque a estufa com 3 abóbadas do estilo Art Nouveau foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres do século XIX. Nos despedimos de Curitiba e embarcamos rumo ao noroeste do estado. Nosso destino? Umuarama. O município tem a sua própria Torre Eiffel. Construída com 30 toneladas de ferro e de fibra de vidro, ela tem o tamanho de um edifício de 11 andares. A réplica apresenta a mesma proporção do monumento original, na escala de 1:10, enquanto a Torre Francesa tem 324 metros de altura, a de Umuarama tem aproximadamente 32. Às margens da PR-323, ela foi construída por um empresário da cidade, apaixonado pela capital francesa. Hoje, a torre é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Bem pertinho de Umuarama, a cerca de 228 quilômetros, está a cidade de Ivaiporã, mais um pedacinho francês no Paraná. Aqui chegamos na Praça da França e, mais uma vez, ela, a Torre Eiffel. Quem tiver disposição pode subir os 160 degraus e apreciar a vista da cidade.
Ela tem altura que equivale a um prédio de 11 andares. Dizem que o pôr do sol é incrível visto daqui. Um bom lugar para nos despedirmos desse pedacinho europeu no Paraná. Au revoir! Calma lá que agora sim você está liberado. O Notícias do Bem vai terminando por aqui, fechando mais uma semana. Só que eu prometo voltar na segunda-feira e quero você aí do outro lado mais uma vez. Até lá pode conferir no portal programanoticiasdobem.com.br e nas redes sociais mais assuntos como os que a gente acabou de mostrar. Um bom final de semana, bom descanso e até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.